Boa tarde a todos, buenas tardes. Nós estamos hoje dando continuidade aqui, iniciando esse painel que vai tratar dos direitos humanos e acesso à justiça dos jovens em conflito com a lei e no Ceará, né? Nós teremos uma visão aqui mais ampla, também da questão da infância, da juventude, da educação, direitos humanos e educação. Temos a grata satisfação de receber aqui nesse painel a professora doutora Silvia Randon Pantoja, da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, do Chile, e a professora doutora Maralice Cunha Versiano, da Universidade degli Studi Luigi Vanvitelli, da Itália. A professora Silvia será a primeira a falar, vou já ler o currículo dela, e na sequência nós ouviremos a professora Maralice Cunha Versiano. Depois das duas painelistas proferirem suas palestras, nós iremos abrir a oportunidade para perguntas dos nossos internautas que nos acompanham em casa, aqueles que aqui se encontram no auditório, no anfiteatro, professor Wilson Santiago Guerra, poderão formular suas perguntas que serão feitas para as duas painelistas palestrantes ao final. Eu lamento aqui a ausência, não puderam comparecer, a professora Raquel Coelho, que esteve conosco pela manhã, durante o lançamento deste livro, do qual eu tive a honra de participar, e também lamento a ausência, que não pôde comparecer aqui por questões de saúde, do desembargador Jaime Medeiros, do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele está com problema de saúde e se justificou, explicou, e a gente compreende ambas as situações, tanto da professora doutora Raquel Coelho, quanto do desembargador Jaime Medeiros. Então, a professora Silvia Randon Pantoja é professora titular da Escola de Pedagogia, Faculdade de Filosofia e Educação da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, do Chile. É investigadora responsável do projeto Fondecit I+D, na linha de pesquisa Educação, Cidadania, do Centro de Investigação para a Educação Inclusiva, nos anos de 2017 a 2021. É doutora em Educação pela Universidade de Cádiz, na Espanha, é mestra em Educação pela Universidade Católica de Salta, Argentina, licenciada em Educação e educadora, também desenvolvendo investigações, liderando 6 projetos, inclusive concursos públicos na área do Fundo de Ciência e Tecnologia do Chile, em temas como cidadania, democracia e educação. É autora do livro Investigação Qualitativa em Educação, publicado no ano de 2017 em Buenos Aires, por Miguel e Dávila, autora de capítulos em editoras espanholas de Morata, Terra Nota e Octaedro. E na América Latina também autora de alguns livros, inclusive publicados em Buenos Aires, no México e no Chile. Autora de mais de 20 artigos em revistas indexadas em temas relacionando cidadania e educação. Professora Silvia Randon Pantoja, é um prazer tê-la conosco. Também faço referência aqui, neste painel, ao currículo da nossa palestrante, professora doutora Maralice Cunha Versiano. Só localizar aqui o currículo da professora Maralice, para que eu possa fazer a leitura. Um prazer imenso ter essas duas professoras conosco aqui nesse momento. Só um instante, pessoal. Professora Maralice da Cunha Versiano, a integrante também desse painel, é um prazer recebê-la, é doutora em Direito Comparado e Processos de Integração pela Universidade de Campania Luigi Vanvitelli, na Itália. Tem pós-doutorado, está fazendo pós-doutorado pós-doutorado realizado no Centro Europeu de Pesquisas em Direito e Políticas Constitucionais da Universidade de Salento, CDUAM. É bacharel em Direito pela Fundação Universidade Regional Blumenau,
professora assistente na Universidade de Salento, é diretora adjunta da Presidência Nacional para Relações Internacionais da Associação Brasileira de Direito Educacional, ABRAD, professora convidada da Universidade Católica de Santiago de Guayaquil, no Equador, para fazer parte, inclusive, do quadro de especialistas internacionais em educação superior, na enquete sobre acadêmicos, sobre Global Academic Search. Então, professora Maralice, seja muito bem-vinda, professora Silvia também sejam muito bem-vindas, ambas. E a palavra, inicialmente, está com a professora Silvia para, por 30 minutos, proferir a sua palestra deste evento. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí en España. Para mí son las muy buenas noches, igual que Maralice, que está en Italia. Ya son las 8:30 de la noche, pero buenas tardes para todos ustedes. Y muchas gracias por la invitación y a los organizadores. Yo en realidad quiero compartir con ustedes 3 conceptos que son clave. La ciudadanía, el poder constituyente, específicamente en lo que ha sucedido en Chile, en el marco del neoliberalismo y obviamente en el contexto de la educación. Estos elementos quisiera ponerlos en tensión y compartirlos con ustedes, ojalá en los 30 minutos. Voy a poner el cronómetro para no pasarme y voy a hablar lento para que me puedan entender. Pasamos porque parece que yo no puedo pasarla. Bueno, eso era un poco ya lo que ya explicaba. Quiero ejemplificar el tema del poder constituyente y la ciudadanía con el caso chileno. Vamos a pasar a la próxima para ir más rápido. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que el concepto de ciudadanía es un concepto polisémico. Y es polisémico porque desde su raíz etimológica grecolatina ya comporta una dualidad desde el mundo griego al mundo romano. Desde su raíz romana, obviamente el énfasis de la civis tendrá un carácter más estructural y jurídico. Y por tanto, desde la dimensión griega, su raíz etimológica, que alude a la ciudad, la polis, tendrá un carácter más dialógico desde este ágora en el cual discutimos cuál es el bien que nos reúne y al cual debemos perseguir. Lo que sí llama la atención es que en esta polisemia ha imperado una dimensión más estructural, más romana, podríamos decir, más jurídica de la ciudadanía y menos griega desde lo que supone la equivalencia entre el concepto de ciudadanía y lo político propiamente tal, porque si vamos a su raíz serían equivalentes. Por otra parte, otra polisemia que también es interesante de poner sobre la mesa es la disputa y la tensión entre las corrientes liberalistas y comunitaristas respecto de cómo convivimos en este territorio en común. Si priorizamos al sujeto y sus libertades y sus derechos o priorizamos en esas mismas libertades y derechos el sentido de lo común y lo común por sobre la individualidad. Otra polisemia se vincula a la dimensión epistemológica de la ciudadanía, porque podemos comprender el concepto desde una herencia positiva lógica en el cual la ciudadanía se nos presenta como un concepto unívoco, absoluto, verdadero, cerrado, o podríamos también comprenderlo como un concepto en continuo cambio desde una epistemología hermenéutica, interpretativa, que se anida en la vida y en lo particular respecto de la ciudadanía como una situación situada, como un concepto situado que requiere ser significado desde la vida.
y no desde la norma necesariamente. Por otra parte, también encontramos una suerte de contradicción respecto de esta ciudadanía heredada por un constitucionalismo que desde su emerger por revolución o en ese momento histórico de las cartas magna inglesa, la carta magna francesa y luego todas las colonias, el constitucionalismo heredado siempre priorizará al sujeto y el derecho a su propiedad privada como contradicción y nebulosa de esta igualdad de origen, fraternidad y obviamente la libertad real. Por otra parte, también en esta polisemia subyace una ciudadanía que se nos presenta en el mundo educativo como una dimensión de obediencia a la norma instituida, vale decir, a la reproducción de lo instituido y, por tanto, servidumbre voluntaria al poder de turno. La siguiente. Sí. Por tanto, un primer elemento que nos plantea este concepto es que es necesario deconstruirlo. Tenemos que deconstruir lo que la modernidad instaló como algo absoluto, certero, especialmente en lo referido a lo político, a la democracia y lo que supone ser hoy, en este contexto ciudadano, en este continente, en este tiempo histórico. La siguiente. Por ello, que nos llama profundamente la atención, yo soy profesora y hablo desde ese lugar, el lugar de maestra, llama la atención que los textos escolares, cuando aluden a la ciudadanía, poniéndonos en el marco de la distinción que hace Marshall en la posguerra, Marshall nos dice, bueno, hay que entender la ciudadanía no solamente desde su dimensión política o civil y jurídica, sino especialmente desde su dimensión social, lo que es muy relevante. Marshall realmente provoca un antes y un después para entender el concepto de ciudadanía. Hay que también entenderlo desde ahí en adelante en la política keynesiana y el gran valor que se le da al estado de bienestar y a los derechos sociales. Sin embargo, esta ciudadanía con estas tres dimensiones, política, civil y social, no se da en un paréntesis, ni tampoco se da en el aire, se da en dos plataformas que determinan la forma de convivir. Una es el neoliberalismo y otra es la era antropocena y la destrucción de todos nuestros ecosistemas. Es decir, hoy la ciudadanía no está encapsulada en estas dimensiones civiles, políticas y sociales, jurídicas, sino la ciudadanía está atrapada en esta plataforma de neoliberalismo global, en este capitalismo caníbal o feroz, como lo llama Nancy Fraser, y en esta era de destrucción de nuestro medio ambiente, porque justamente esta destrucción impacta en esta forma de convivir, como lo vimos en la reciente pandemia, el desequilibrio de nuestros ecosistemas que producen las mutaciones virales y lo que el planeta entero vivió en la gran pandemia hizo que conviviéramos de una forma distinta, también hizo que en esa forma de convivir confundiéramos el mundo privado de lo público y que de alguna forma no respetáramos los límites del tiempo de trabajo y el tiempo de ocio y personal. Estos dos elementos, tanto el neoliberalismo como la destrucción de los ecosistemas, no están presentes en los libros de texto. Pareciera que educar en ciudadanía es educar en un vacío territorial, en un vacío contextual, que solamente alude a estas dimensiones. La siguiente. Por tanto, resumiendo, podríamos decir que en Chile la educación para la ciudadanía tiene un énfasis que se vincula
con una democracia entendida como una teoría y forma de gobierno, como un orden normativo y jerárquico, como una lógica representativa del poder y especialmente como una escisión entre poder instituido y poder constituyente. Eso es lo que habitualmente acontece en la mayoría de los Estados-nación. Y por otra parte, una ciudadanía de consumidores obediente a lo instituido, centrada en la libertad del individuo propietario y configurada por el contrato social, ausente del derecho de la tierra como vida buena o como vida sana, según como hablan nuestros pueblos originarios. La ciudadanía, por tanto, tiene distintas aproximaciones por ser polisémica. Tiene aproximaciones desde epistemes distintas, tiene aproximaciones también desde lógica normativa, como membresía, como contrato, o puede tener aproximaciones como diálogo, apertura y diferencia, o como asamblea constituyente desde lo que es el acento comunitario. La próxima. Por ello, si entendemos la ciudadanía como aquel territorio en donde conviven los sujetos y entendemos en esa convivencia de los sujetos el poder constituyente, que es lo que constituye a la ciudadanía, vemos que se presenta la ciudadanía como una especie de utopía y contradicción desde el poder constituyente, porque especialmente nuestros países latinoamericanos, nuestros estados-nación latinoamericanos, se han configurado desde el imperialismo, desde los diferentes colonialismos, las oligarquías que imperaron en esos colonialismos luego en el emerger del Estado-nación y hoy acentuada por el neoliberalismo. La próxima. El contexto y el marco que acuna o que contiene el nido, podríamos decir, que contiene la ciudadanía, es sin duda el neoliberalismo. Por tanto, estudiar el neoliberalismo cuando estudiamos la ciudadanía es fundamental, porque es en ese marco en el que convivimos. Y ese marco transpone todos los principios políticos democráticos de justicia, léxico económico, transforma al Estado mismo en un administrador de la nación desde un léxico económico sobre el modelo de la empresa. La siguiente. Quizás tendríamos que decir, antes de pasar a explicar sintéticamente, porque no me queda tiempo, del neoliberalismo, que siguiendo a Wendy Brown, en su libro El pueblo sin atributo, el neoliberalismo es más parecido a una termita que a un león, porque al león le podemos ver y vemos al enemigo, por tanto defendernos, pero la termita no la vemos, sin embargo va calando el subterráneo, el interior del cuerpo, para desmoronar completamente el edificio. Y eso es lo que sucede con el neoliberalismo. No lo vemos, adopta diferentes ropajes para negociar con el Estado, no lo vemos claramente, cala profundamente en el sujeto, en la subjetivación, porque produce sujeto, porque es un esquema de valoración y porque opera como una racionalidad rectora y razón normativa en la subjetividad de las personas. Es mucho más que una ideología y es mucho más que un conjunto de políticas económicas. La siguiente. Voy a ir más rápido porque no quiero pasarme en el tiempo. Aquí vuelvo a caracterizar el neoliberalismo respecto de los compromisos del Estado democrático con la igualdad, la libertad y la inclusión, y la constitucionalidad se subordinan totalmente al crecimiento económico. Un Estado que no tiene crecimiento económico no es valorado, no es reconocido. Vale decir, la escala de valor respecto de aquello que es exitoso y valioso, incluso más aún, que existe como tal, es según el logro económico, el crecimiento económico. A la siguiente, porque sigo repitiendo esto mismo, a la siguiente.
Por tanto, el Estado se economiza, el Estado se configura desde lo económico, asegura, defiende, apoya todo lo que tenga que ver con crecimiento económico, porque su legitimidad depende de ello. Por otra parte, se muta el intercambio y la reciprocidad por la competitividad. Ya no hay igualdad, es decir, se legitima la desigualdad, tienen que haber ganadores y perdedores. Esa es la lógica, esa es la dinámica con que opera. Lo cierto y lo verdadero se vincula a este éxito económico en que el mercado aparece como verdad absoluta y en ese marco todo es transable, todo tiene un valor, todo se puede comprar y vender, la vida, las personas, los valores más excelsos entran en esa lógica, los derechos sociales. El capitán humano pasa a ser el gran protagonista, desaparece la noción de mano de obra, pero también desaparece la noción de clase, la noción de lucha de clase. Ya no hay lucha de clase, somos todos de una misma clase, porque todos somos empresarios de sí mismos y por tanto el fracaso va a depender del sujeto y de ningún aparato social. Otra cuestión importante es la economización del derecho, porque el neoliberalismo no deja de lado al Estado, sino que lo utiliza, y lo utiliza jurídicamente para poder cumplir sus propósitos. La siguiente. Ya estoy con el tiempo y me queda mucho. Bueno, yo quiero rápidamente hablar del caso chileno, porque el caso chileno es un ejemplo del neoliberalismo, es el experimento neoliberal a ultranza en dictadura, y hoy en día hemos tenido una serie de manifestaciones de poder constituyente y quiero remitirme a ello para poder explicar un poco qué acontece y cuáles son los peligros que podríamos tener en un futuro. La próxima. Bueno, ese es Santiago, por si muchos de ustedes ya han estado ahí. La siguiente. Bueno, habría que aclarar primero que el Chile neoliberal que se anquilosa, se consolida y se declara desde la dictadura, no es una dictadura militar propiamente tal, es una dictadura cívica-militar, porque detrás de los militares está Estados Unidos, está Nixon en ese momento y Kissinger, está la CIA dando dinero, está la CIA dando información, mandando personas, etcétera, y moviendo todo el escenario político para que pueda caer el presidente Allende. Por otra parte, post golpe militar, viene Hayek, Hayek, el gran ideólogo del neoliberalismo, viene Friedman para apoyar la constitución que se va a redactar en dictadura y que va a dar la base jurídica para que el neoliberalismo no tenga ninguna traba. Hay que también entender que el Chile neoliberal no surge por arte de magia de una dictadura de unos militares, surge por la mente de una persona en particular, Jaime Guzmán, que siendo muy partícipe y comulgando, podríamos decir, con toda la corriente carlista, él alude a una especie de lema, Dios, patria y rey, desde una concepción muy conservadora, y él, como un buen constitucionalista, elabora la constitución ilegítima del 80 con este carácter, con un carácter de Estado subsidiario y con un carácter bastante acomodaticio a lo que las encíclicas en ese momento, especialmente con Juan XXIII, estaban entregando como derechos y valores sociales. La siguiente, que ya estoy en la hora. Eso está diciendo lo mismo que ya acabo de decir. Yo les puedo dar después esta transparencia porque esa resume muy bien todos los elementos. Habría que recordar que Chile tiene 3 constituciones, bueno, 2 podríamos decir, legítima, la 80 ilegítima.
en la que estas constituciones, tanto la del 33 como la de 1925, no es necesariamente lo que el pueblo quería. Previa a estas constituciones hay muchos movimientos sociales que se levantan, pero que son acallados y en definitiva son redactadas estas constituciones a puerta cerrada por un grupo de expertos. Pero de alguna manera dan las bases y la plataforma para poder transitar hacia un estado de mayor bienestar. Desde el año 60 en adelante, Chile empieza a fortalecer su dimensión de bienestar y hay una ley que Frei Montalva en el año 67 pone temerosos a la ultraderecha chilena. En el artículo 10, él establece lo siguiente: la función social de la propiedad comprende lo que exigen los intereses generales del Estado, es decir, está supeditando la dimensión de la propiedad a los intereses del Estado. Utilidad y salud pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas al servicio de la comunidad y la elevación de las condiciones de vida de los habitantes comunes. Esto lo está diciendo un presidente que no es de izquierda, lo está diciendo un presidente de la República, digamos que de centro-izquierda, más centro que nada, de la democracia cristiana. Pero claro, esto va a provocar que Allende pueda avanzar en esta dimensión de estado de bienestar y de consolidación de derechos sociales, que es lo que pone a Estados Unidos y pone a la ultraderecha muy preocupada. La siguiente. Por eso esto ya lo dije, ya la Unidad Popular amplía y fortalece y hace efectiva esta condición democrática y republicana del derecho a la propiedad para el bien común. Esto obviamente preocupó mucho a la ultraderecha. Por eso que el golpe militar en gran parte es ideado por la CIA, Estados Unidos, y a nivel ideológico, y digamos por Hayek, Friedman, a la base de Schmitt. Y en ese contexto y en ese marco, la Universidad Católica de Santiago envía a los economistas a la Escuela de Chicago, encabezados por este ideólogo carlista Jaime Guzmán, que de alguna manera son los artífices de todo lo que va a significar la plataforma jurídica del neoliberalismo en Chile. Este grupo es el que redacta la Constitución del 80 y por eso que es una dictadura cívica militar. La siguiente. ¿Qué pasa con esta dictadura y con los periodos post-dictadura? Los periodos post-dictadura, de que van de 1990 al 2020, estamos hablando de 30 años, en estos 30 años de gobiernos democráticos, ningún gobierno logra cambiar la Constitución. El presidente Lagos hace bastantes modificaciones, lo mismo la presidenta Bachelet. O sea, hay modificaciones a esa Constitución ilegítima, pero sigue operando con la misma base del Estado subsidiario que permite entrar al mercado para lucrar con los derechos sociales, con los básicos. Y por tanto, efectivamente, Chile va a presentar un desarrollo económico bastante nítido en términos de PIB, pero no en términos de justicia social, ni menos en términos de distribución, porque Chile, según que está en la OCDE, es uno de los países más desiguales de todo el planeta. Por tanto, ese desarrollo económico está asociado a una clase oligarca que asume la propiedad de estos derechos sociales y lucra con ellos, y por otra parte, una gran población altamente endeudada. Esto provoca que en el 2019 se produce una revolución del poder constituyente. ¿Cuál es el lema y la consigna? Sin banderas de partidos políticos, porque los millones y millones de personas que salen a la calle salen a pedir dignidad,
a poder tener lo básico para poder vivir en cuanto a derechos se refiere. La siguiente. Bueno, eso es alguno de los millones de personas en todo Chile. La represión fue tremenda, muertes, más de 400 jóvenes, la siguiente, más de 400 jóvenes sin ojos, porque los carabineros disparan a los ojos y por lo tanto los dejan ciegos. Fue dura, fue sangrienta, pero fue enormemente masiva. Tan masiva, la siguiente, tan masiva que el gobierno de Piñera en ese momento, de Sebastián Piñera, que es un gobierno de derecha, asume, ya no puede más, la siguiente, asume decretar que se va a redactar una nueva constitución. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el plebiscito del 20, no voy a alcanzar a terminar, pero bueno, el plebiscito del 20, el 78% de los votantes dice que quieren una nueva constitución. Pero lo importante es que el tipo de órgano que va a redactar dicha constitución, en un 80%, es votada como convención constitucional y no como convención mixta. La convención mixta suponía conformar una convención por el 50% de constituyentes elegidos por el pueblo directamente y otro 50% por miembros del Congreso. Sin embargo, en un 80% la ciudadanía dice no queremos políticos, no queremos diputados ni senadores, queremos elegidos por el pueblo para redactar esta constitución. La siguiente. Bueno, a la hora de aprobar esta constitución, la gran desesperanza, el gran dolor, podríamos decir, y la gran incomprensión es que esta constitución se rechaza. Hay varios elementos que nos permiten explicar por qué se rechaza una constitución que de alguna manera consagraba lo que el pueblo venía pidiendo. ¿Qué sucede? Independiente de que la constitución en términos jurídicos y técnicos adolecía de una gran cantidad de precisiones, o sea, no era una buena constitución en términos jurídicos, era una constitución que digamos que requería muchas modificaciones, pero el corazón, la dimensión simbólica de aquella constitución era por bastantes expertos, y yo que la revisé y la leí, aunque no soy experta, no soy jurídica, me parecía una constitución del futuro, fantástica, del desarrollo, de la equidad, de la igualdad. ¿Qué sucede? La próxima. Bueno, es un pueblo que no desea mirarse como iguales. Es un pueblo que ha sido configurado en la fragmentación social. Es un pueblo que no tiene un horizonte común. Es un pueblo que sale a la calle, pero no a pedir por el común, sale a pedir por sí mismo. No es un pueblo que tiene en su experiencia los derechos y los bienes comunes como realidad. Es un pueblo, además, que no quiere reconocer su historia plurinacional, no quiere reconocer a los pueblos originarios. Y además es un pueblo que se configura desde la casta de sujetos que son superiores, que son propietarios y que no van a perder jamás sus privilegios. Estos sujetos, que son también los dueños del país, estos sujetos que han estado siempre a la base desde la colonia, obviamente no iban a permitir que una constitución redactada o de alguna manera simbólicamente constituida por el pueblo fuera la que nos gobernara, menos por los pueblos originarios. La siguiente. También es un pueblo que está configurado subjetivamente por el neoliberalismo. Pensemos que son casi 50 años en que no hay horizonte de sentido de lo común, 50 años en que nos han metido en el disco duro que cada uno es empresario de sí.
50 años en que no existe el común. No hay una lógica de que o nos salvamos todos o no se salva nadie. No, no, no. Aquí cada uno se salva por sí mismo. Es una lógica que está metida en las instituciones, en las escuelas, en todos lados. La condición del homo economicus subyace en cada chileno. La siguiente, es que no voy a alcanzar y quiero por lo menos avanzar un poquito más. Y por otra parte, somos un pueblo muy lastimado, es un pueblo enfermo de salud mental, que está desatando cada vez mayor violencia, tiene el segundo lugar en el mundo de la depresión y los suicidios. No es un pueblo feliz como Brasil, tudo bem, tudo bem. No es un pueblo que ríe, no, es un pueblo amargado. Por lo tanto, es complejo trabajar en esa subjetividad que ha sido tan lastimada, tanto por el colonialismo, el neocolonialismo, la oligarquía y el neoliberalismo. Es muy complejo. La siguiente, porque ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, otro elemento que sucedió también para entender por qué Chile rechaza esa constitución, además de todo lo que he dicho, es que nunca, anteriormente, el voto en Chile, las últimas elecciones, no había sido obligatorio. Y por tanto, este 80% que quiere una nueva constitución es el 50%, el 40% de la población, porque solamente el 50% es el que va a las urnas. Pero en este referéndum, podríamos decir, se vuelve el voto obligatorio. Ese puede ser también un elemento de abulia, desafección, ausencia también de conocimiento, pero especialmente el poder económico de los medios, porque la derecha, muy asustada, pero muy asustada con perder los privilegios por esta constitución, pone en funcionamiento todo el recurso económico para convencer a la población que les van a quitar sus propiedades, que lo poco y que tienen se los van a arrebatar, que van a estar peor. Y bueno, y con un sentido falso de patriotismo, de alguna manera hacen un buen trabajo mediático para que eso no se apruebe. La siguiente, porque ya estoy pasada y ya no me quiero detener más. La siguiente, vamos rápido, muy rápido. La siguiente, no, te fuiste para atrás. Bueno, ¿qué hacer? Creo que la educación es el único espacio que nos queda, porque tanto Honneth como también Durkheim, Dewey, Kant, aluden a la educación como el único espacio de asociatividad que nos queda para soñar en un mundo más justo y más igualitario. Es el único espacio que nos queda para deconstruir estos conceptos que se nos presentan como absolutos, como unívocos, cuando en realidad son muy equívocos y requieren ser reconstruidos desde la escuela. Sí. Bueno, eso es qué significa la escuela será para otra ponencia, porque ya me pasé en los 30 minutos, pero la escuela es el único lugar que nos queda. Porque quiero cerrar aludiendo a Habermas. Habermas señala, podemos tener un Estado, nación, con unas normas, unas leyes, una constitución perfecta, pero si no hay ciudadanos que las vivan, de nada sirve. Eso. Ya no quiero restarle minutos, ya me pasé, llevo 32 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Pantoja,
por sua ponência. Muito obrigado, professora Silvia Pantoja, por sua palestra. Passo, então, a palavra, com muita alegria também, à professora Maralice Cunha Venciano, para que ela possa nos brindar com a sua palestra. Professora Maralice, a palavra é sua. Minha caríssima amiga, a minha caríssima amiga, irmã, professora Silvia. A professora Silvia, nós temos em comum a paixão pela educação e a paixão por discutir temas tão importantes. O meu tema é democracia e Constituição, dilemas da educação. Eu poderia trazer aqui conceitos sobre democracia, conceitos sobre educação, sobre Constituição, para podermos chegar à questão dos dilemas que a educação vem passando. Eu gosto muito, e é raro eu participar de uma conferência sem citar Martha Nussbaum, quando ela fala já há alguns anos que a educação passa por uma crise, e uma crise generalizada. Quando eu ouço a professora Silvia falar, né, que como eu vou dizer, a solução para tudo isso que o Chile tem vivido é apostar numa educação real, uma educação de fato. E aí, quando a gente retoma o tema da democracia, e aí pegando somente esses, vamos dizer assim, esses dois pontos que a gente fala de democracia, né, que é a forma de governo do povo, no qual o povo fala, e também se formos pegar a nossa Constituição de 1988, para mim, né, que acompanhei o período da elaboração da Constituição de 88, eu vou dizer que realmente a Constituição de 88 expressa essa vontade do povo, porque expressou essa vontade do povo. Não por menos, por exemplo, o professor Jorge Miranda, da Universidade de Lisboa, chama a nossa Constituição de uma Constituição da Esperança. Ulisses Guimarães disse que a nossa Constituição nascia como uma Constituição corajosa. No âmbito do direito ambiental, por ser extremamente progressista para a época e continua sendo hoje referência no mundo do direito ambiental, a Constituição Verde e também a Constituição Cidadã. Então, hoje nós temos o nosso texto constitucional que traz no seu interior positivado o direito e tutela o direito à educação como uma educação a nível no status de um direito social, uma educação que deve ser promovida pelo poder público, né, com o apoio da família e com a sociedade. E aí nós vivemos hoje no Brasil uma ânsia muito grande por uma educação que possa exprimir realmente os valores democráticos. Até porque é impossível pensar no Estado democrático de direito onde um dos seus pilares não seja a educação. E nada mais profícuo do que a Constituição para que diga essa vontade do povo de ter uma educação que condiga com a necessidade e a realidade do povo. Porém, o que nós vemos hoje no nosso país é uma educação muito distante de tudo isso.
Como disse a professora Silvia, quando ela falou na questão do capital, o tanto que a nossa educação no Brasil vem voltada para o capital. E a participação popular contra isso é praticamente zero. Eu tenho dito muito que, infelizmente, né, quando não usado de forma correta, o mundo da tecnologia tem calado a nossa voz. Democracia se faz na rua, democracia se faz com voz, porque é a voz do povo na rua que detém este poder para dizer aos governantes o que necessita, é que vai gerar uma Constituição que contenha força normativa, como dizia Conrad Hess, e que tenha essa vontade de Constituição. E no âmbito da educação no Brasil, está faltando, em muito, vontade de Constituição. Está faltando, em muito, voz nas ruas. Basta agora pegarmos um exemplo clássico, triste, danoso, da proposta que foi recentemente feita de um novo ensino médio no nosso país. Um novo ensino médio construído sem eira e beira, sem saber para que e para onde. Porque, a princípio, para atender um mercado de trabalho, quando eu participei há um tempo atrás de uma conferência no estado do Espírito Santo, pude notar como era perdido o sentido desse novo ensino médio. Algo que chegou para o exercício da democracia, diante do que diz o artigo 205 da Constituição, uma educação para todos, quando ninguém sabia o que seria isso. Tanto é que já está sendo revisto. Revisto para ser retirado. Então, como fazer da educação um pilar para um Estado democrático de direito, quando o direito não se faz presente na realidade de uma sociedade? Porque a educação no Brasil não corresponde à realidade da nossa sociedade. Estamos muito aquém de verificar esse direito realmente eficaz. Nós falamos em política pública, mas o que é política pública? Política pública nada mais é o nome que se dá às obrigações do Estado. Educação é política social. E nós precisamos aprender a distinguir isto. Política pública de política social. Política pública é obrigação do poder público. É o nome. É a terminologia. Política pública para a saúde, política pública para a educação, política pública para qualquer outra vertente na qual se está inserida a sociedade. A educação é política social. E política social precisa ter a audição de uma voz, a sociedade para a qual ela é dirigida. E isso nós não temos no Brasil. Apesar de que a Constituição, a positiva, a trata como o primeiro direito social. Coloca no estatuto de primeiro direito social. Todos têm direito ao direito social da educação, à saúde, à alimentação, educação. E o que mais me impressiona em todas essas conferências nas quais eu tenho a oportunidade de participar, em todos os assuntos, em todos os temas que são propostos, econômicos, ambientais, a palavra educação, ela sempre está presente. A educação é algo tão importante na construção de um Estado democrático de direito que todos recorrem a ela. E ela vai tomando outras formas, outras espécies de educação. E aí nós entramos no mundo jurídico
do fazer de conta que estamos fazendo sem fazer nada. Porque é um jogo de palavras. Pensar que positivar, que tutelar, que normatizar é resolver, já é um discurso extremamente ultrapassado. Nós não precisamos mais desse tipo de direito. Nós precisamos de políticas constitucionais. Políticas constitucionais que digam às políticas sociais, que exijam a efetivação das políticas sociais para que nós possamos nos reconhecermos como um país onde a democracia realmente vigora, onde ela está presente. E é absurdo as espécies de educação que estão propostas, onde nós temos, por exemplo, um número cada vez maior de escolas militarizadas no Brasil. Para dizer democracia, para dizer que estamos construindo e estamos fortalecendo esse pilar enquanto Estado democrático de direito, falarmos, por exemplo, em educação ambiental, até no âmbito que eu digo de inconstitucionalidade, nós chegamos num momento de perder totalmente o sentido de uma democracia que está amplamente tutelada pela Constituição, em conjunto com a educação, também amplamente tutelada, com uma nova espécie de educação, que é a educação ambiental, que ninguém sabe bem o que é. Tratada de qualquer maneira. Positivada na Constituição. Uma espécie de educação. Tudo isso com o intuito de formar cidadãos. De construir uma cidadania forte e que, ao mesmo tempo, encontra-se extremamente vazia, porque nós não encontramos o norte para que isso seja feito. E não encontramos. Tanto não encontramos que cada vez mais aumenta-se os debates a respeito dessa educação. Qual educação que nós queremos? Qual é a instrução que nós queremos? E a professora Silvia, quando ela disse que no Chile as pessoas perderam o senso do comum, eu diria, professora Silvia e meus caros colegas, que nós brasileiros também temos perdido o senso do comum. Nós estamos muito preocupados em nos formarmos para um mercado capitalista cada vez mais insano e desumano. E nós estamos nesse percurso indo contrário a tudo o que o nosso querido e grande pedagogo, grande personalidade brasileira disse, Paulo Freire. Nós estamos desumanizando a educação. Desumanizando a educação em função de um mercado de capital muito grande, com a desculpa de promoção de uma democracia, para fazer valer o que está positivado dentro da Constituição, perdendo o sentido do que realmente a educação tem que ter para um real Estado democrático de direito. Poder do povo, poder concedido ao povo como forma de governo democrático, quando nós não exercemos mais isso nas ruas, é um discurso vazio. Fazer democracia, buscar democracia detrás das redes sociais, onde as ofensas são cada vez maiores, onde não existe possibilidade de diálogo, a não ser muitas vezes ofensivos,
É terrível. O computador não tem voz. Não tem paixão. Não se faz democracia sem paixão. Democracia se faz, democracia se busca. O povo demonstra o poder que ele tem em mãos, como fizemos na redemocratização do nosso país depois da ditadura militar, indo para as ruas, buscando novos caminhos, falando a nossa voz, dizendo as nossas necessidades, buscando nos fazer ouvir. Se amparar no artigo 205, no artigo 6º da Constituição, como direito social ou como uma obrigação do poder público, com o amparo da família e da sociedade, sem saber que educação é essa, quando nós vemos os nossos números decaindo cada vez mais, significa que a democracia está falhando. E é interessante porque nós vivemos hoje momentos onde as democracias estão perdendo o sentido da necessidade do povo. Não é do dizer do povo e não é da vontade do povo. Porque quando o povo se apresenta para dizer a sua vontade, manipulado por forças, como disse a professora Silvia, pela mídia em grande parte, manipulado através da demonstração de que estar bem é estar bem dentro de um mercado de capital insano, não é promoção de democracia. Não é o ideal de democracia. E quando esse ideal de democracia vai para dentro da Constituição, para a tutela constitucional, para o mundo do constitucionalismo, sem, no entanto, conseguir responder às reais necessidades da sociedade para a qual a Constituição foi elaborada, ela passa a ser democracia simbólica para uma Constituição simbólica. Nada mais, nada menos do que isso. E o pior, traduzida em uma proposta de educação simbólica. Porque termos um sistema de ensino onde nós temos 3 ciclos, as séries iniciais, ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, quando podem e quando podemos alcançá-lo. É dizer que nós estamos tendo realmente uma Constituição forte pela tutela da educação e, portanto, estamos exercendo o nosso direito democrático, é uma grande falácia. Nada mais, nada menos do que isso. E como eu disse, a crise que a educação vem passando há anos, de forma generalizada, não somente no Brasil, porque é generalizada. Temos problemas em Portugal, vivi em Portugal, conheço o contexto português, vivo na Itália, conheço o contexto italiano. Pude agora recente ouvir a professora Silvia, problemas no Chile, então é generalizado. Estamos com um ideal de democracia também em crise. Basta vermos o exercício da democracia na própria Itália. Na própria Itália. Temos agora na Holanda também. Né? Tivemos aí no Brasil recentemente também. Na Argentina também. Crises democráticas fomentadas por forças externas
que insistem em dizer que estes países, inclusive esses citados aqui por mim, estão exercendo o direito à democracia, porque suas constituições prevêem, ao mesmo tempo que esses países também vivem e convivem com crises educacionais. Qual cidadão estamos formando? Qual espírito de cidadania a democracia tem permitido formar? Qual cidadão a Constituição tem permitido formar? Por que não conseguimos sair dessa inércia educativa que nós nos encontramos? Nós estamos vivendo na educação, na democracia, transformando as nossas constituições em constituições simbólicas. Também vou utilizar uma fala de Paulo Freire, quando ele fala sobre a questão da cultura do silêncio. Não um silêncio reflexivo para pensarmos para a mudança, mas uma cultura do silêncio da resignação. A cultura do silêncio da aceitação. Aquilo que está imposto. E nós vamos aceitando. E nós vamos achando que está tudo bem. Se eu tenho o meu trabalho, tudo bem. Se a minha família está bem, eu estou bem. A política não é individual. A política é coletiva. A democracia não é individual. Eu ter o meu direito individual de votar não significa que eu estou exercendo cidadania. Se a cidadania, se o resultado do meu direito de viver num país que o sistema é democrático não refletir na necessidade do outro, eu não estou vivendo num Estado democrático de direito. Eu estou vivendo num Estado individual de direitos e maus direitos. Eu estou vivendo num Estado individual de uma educação falha, uma educação sem qualidade, pensando no outro. E o que podemos fazer para que esse cenário mude? Ao meu ver, não existe nenhum remédio mais eficaz do que as nossas vozes. Não existe possibilidade de mudança sem movimentos sociais, coletivos e comuns, com ideais comuns, de buscas comuns. Não se constrói um Estado democrático de direito previsto dentro da Carta Magna de qualquer país que seja, se eu não tiver a plena consciência de que eu, enquanto indivíduo, sou responsável pela necessidade do outro. A nossa Constituição corajosa, da esperança, cidadã, verde, é um texto belíssimo. E mais, construído com vozes. Eu tive a oportunidade de ler todos os anais da nossa Constituição de 88. É inimaginável a amplitude de participação
que nós, enquanto povo, tivemos na elaboração da nossa Constituição. A pergunta que eu tenho feito é: onde nós nos perdemos? Onde nós deixamos de exercer o poder da democracia? O que tem acontecido conosco? Onde nós deixamos de lutar pela educação? Onde estão os movimentos dos professores, dos estudantes? Por exemplo, com relação a essa proposta de ensino médio, a homeschooling, escola dentro de casa, afastando cada vez mais o indivíduo do indivíduo, propostas insanas, e propostas, que me perdoe a minha forma franca de falar, imbecis. Quando os requisitos é que, para, por exemplo, que se promova a educação doméstica ou homeschooling, os pais têm que ter uma formação, qualquer que seja, a nível superior. Onde no nosso país isso é possível? Quando nós lutamos para estudar de alguns anos para cá, amparados pelo FIES, porque nem isso tínhamos. E quem é que ouve falar e quem é que explica a aberração que pode ser isso no trato da vivência social? Onde estão os movimentos dos professores? Onde estão os movimentos dos professores para dizerem como é que eu vou falar em educação ambiental em época de catástrofe climática se eu não sei o que é isso? Nós não temos. Nós perdemos a nossa voz. Democracia e Constituição, para resolver os dilemas da Constituição, só será possível se nós recuperarmos a nossa voz. A nossa voz, neste momento, como brasileiros que somos, é o instrumento capaz, e vou citar novamente Paulo Freire, de buscarmos resolver os dilemas da educação. Porque, como bem dizia Paulo Freire, como bem escreveu e registrou, porque as palavras escritas não morrem, se a educação não pode tudo, pelo menos alguma coisa ela pode. E é hora de nós nos conscientizarmos assim. Muito obrigada e desculpe pela apresentação apaixonada. Eu sempre tramito entre o amor pela pedagogia e a minha formação jurídica, mas precisamos encontrar a nossa voz para fazermos democracia, Constituição não simbólica, Constituição real, para resolvermos os dilemas da educação no nosso país. Muito obrigada a todos vocês pela paciência, muito obrigada, professor Flávio, pelo convite. Um grande abraço, professora Silvia, muito obrigada a todos os membros da organização pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Professora Maralice, muito obrigado, professora Silvia Pantorra, pelas duas excelentes palestras que nós tivemos a oportunidade de ouvir. Antes de formular as perguntas, eu vou tentar dar acesso. Ele está numa área instável com o celular, talvez não consiga, ele está se deslocando. Professor desembargador Jaime Medeiros, eu vou chamá-lo aqui à sala. O desembargador Jaime Medeiros trabalhou muitos anos como juiz da infância e juventude, um dos desembargadores mais atuantes nessa área do Tribunal de Justiça. Certa vez eu tive a oportunidade de ouvir dele também uma palestra muito bem proferida na Escola da Magistratura sobre a obra Capitães de Areia, de Jorge Amado, que ele relacionava a realidade das crianças e adolescentes, especialmente dos adolescentes em conflito com a lei. E nós gostaríamos agora de dar a palavra ao desembargador Jaime, não sei se ele já está na sala, pronto, para que ele possa saudar os participantes deste segundo Congresso Interinstitucional de Pesquisas, em especial deste painel.
Mano Jaime, a palavra é sua. Meus caros, muito obrigado pelo convite e pela compreensão de não poder estar presente convosco na saudosa e centenária Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Hoje eu amanheci um tanto quanto debilitado, muito resfriado, e fui há pouco buscar um posto de saúde para me vacinar, né? Contra a gripe, contra a Covid, o que eu fui informado pela enfermeira que, tendo em vista o estado em que me encontro, eu não poderia fazer uso da vacina, eu teria que primeiro ficar curado, porque seria uma carga muito grande de antivírus, etc. Né? Mas o fato é que a Covid está voltando com força. Ontem nós tivemos aqui em Fortaleza 1.650 casos registrados das pessoas que procuraram. Imagine aquelas que não o fizeram. Então, eu conclamo a todos que cuidem da saúde e procurem, né, investigar algum eventual sintoma de gripe ou coisa parecida. Então, as minhas escusas, eu agradeço penhoradamente as lições da professora Silvia, da professora Marileira, que realmente, né, demonstram um profundo conhecimento e preocupação sobre o tema, o que muito me deixa satisfeito, porque, lamentavelmente, cada vez mais o tema da infância e juventude deixa de ser motivos de holofotes, a cada vez mais vai minguando as preocupações com esse tema, e o que eu costumo dizer, a Constituição Federal, por 21 vezes, trata de temas com o título de prioridade. Apenas uma única vez a Constituição se refere à prioridade absoluta, conforme seu artigo 227, quando se destina ao tema da infância e da juventude. Portanto, a Constituição do Brasil, meus amigos e minhas amigas, tem um meta-princípio. Aliás, o único meta-princípio da Constituição, que é o da prioridade absoluta. Lamentavelmente, é o mais, como eu não diria vilipendiado, mas é o mais esquecido. Né? Muitos do poder público tratam, né, de correr atrás de providências relativas à infância e juventude para cumprir, né, regras que lhe impeçam de eventual punição junto aos tribunais de contas. Né? Mas a efetiva preocupação com a infância e juventude ainda está longe de alcançar um marco de preocupação sincera e efetiva. Né? Nós temos hoje, sobretudo no Ceará, 5 centros de atenção a esses jovens de internação provisória, que eu pude vivenciar no passado essa preocupação em ver cada um desses centros divididos com preocupações relativas à idade, à potencialidade do ato infracional, a fim de que não se houvesse uma mixação de jovens já habituados à violência e jovens que se iniciam, né, nesta conduta, né, devido muitas vezes exatamente à ausência do Estado, à ausência do poder público, à ausência de preocupações. Eu parabenizo a Escola Superior da Magistratura, parabenizo a Universidade Federal do Ceará. Temos aí um marco e uma pessoa de extrema importância, a quem eu tributo todo o meu respeito, que é a professora Raquel Coelho, alguém que eu vejo realmente preocupada em dar efetividade e ações voltadas ao engrandecimento do tema da infância e da juventude. Né? O Estado do Ceará, apesar de todos os seus percalços, ainda é um marco, ainda é um referencial para todo o Brasil, diante dos esforços que empreendem, né, para o desenvolvimento e para a recuperação de jovens em conflito com a lei. Mas a ausência do Estado, a ausência da sociedade,
vem sendo cada vez mais preocupante, uma vez que nas regiões periféricas, nos bairros esquecidos do poder público, a figura do traficante, a figura do malfeitor, vem ganhando cada vez mais espaço e admiração desses jovens, exatamente pela ausência da autoridade, seja ela a autoridade espiritual, religiosa do Estado, da família, da escola, porque a única autoridade que esses jovens abandonados veem hoje é a autoridade do traficante, a autoridade do chefe de facções. A ausência do Estado é preocupante e eu acredito que a presença de uma autoridade ou das autoridades que contribuem no engrandecimento e crescimento dessas pessoas em formação é o vetor principal de esperança de dias melhores, de um porvir melhor, né? Então, na construção de uma sociedade justa e solidária, a efetivação desses direitos deve ser preocupação constante de todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo, porque sem essa ajuda, esses jovens tenderão a permanecer sem qualquer tipo de zelo, cuidado e denodo que o tema exige, que a Constituição destina. Então, meu caro professor Flávio, a quem eu tributo, né, toda a minha admiração, porque sei da sua preocupação também com esse tema, sei que sempre está aí me fisgando, né, para participar desses encontros. Lembro-me saudosamente do estudo que fiz sobre o livro do grandioso Jorge Amado, Panteão da Academia Brasileira de Letras, né, de sua obra Capitães da Areia, onde já desde os idos de 1940 e 50, né, nós estamos falando aí de 3/4 de século, já denunciava a desatenção a esse público infanto-juvenil, já apontava os percalços que os atingia, já ditava as causas desse desleixo, causas essas que permanecem até hoje. Então, temos na nossa literatura, né, um marco, uma fonte riquíssima de informações sobre eu não diria evolução, mas a permanência de uma problemática a quem pouco ou quase nada se tem feito, né? E que, graças ao Estatuto da Infância e Juventude, tirou esse público, né, da condição de quase inexistência para a condição de sujeitos de direito. E como sujeitos de direito, assim como nós, sejam eles crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, somos todos nós alvo e preocupação da Constituição, temos nela nossos direitos e nela podemos buscar os resultados. Basta que haja uma cobrança efetiva da sociedade e um trabalho permanente e engrandecedor dos poderes da República. Peço novamente perdão por não ter podido participar presencialmente desse encontro, mas acredito que não serei eu a disseminar logo uma Covid, né, nos centenários corredores da minha querida Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Meu abraço carinhoso a todos, né? Agradeço imensamente por esse espaço que me foi concedido, ainda que de forma precária, né? E que sintam-se sempre à vontade para ter conosco e conosco dividir as angústias e as alegrias que o tema infanto-juvenil sempre nos traz. Um grande abraço, muito obrigado, professor Flávio, por essa oportunidade. Muito obrigado, desembargador Jaime Medeiros, sua participação aqui também, sua presença, ainda que à distância, né, e sabendo desse problema que a gente compreende perfeitamente, a gente agradece até seu zelo em relação a nós, né,
que o auditório realmente está com algumas pessoas, né, e elas poderiam eventualmente contrair também a Covid. A gente já tem a vacina, mas todos nós temos que tomar nossos devidos cuidados, né? Então, a gente agradece imensamente sua participação. O senhor tem sido uma referência no Tribunal de Justiça na defesa e na preocupação com as crianças e principalmente com os adolescentes em conflito com a lei, e um magistrado sensível a essa questão e aos problemas sociais desde sempre, né? Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade, eu sei que o senhor está se deslocando aí, está um pouco cansado, né? Então, nós vamos dar continuidade aqui às nossas atividades com as perguntas das professoras palestrantes, né? E também, se o senhor fique à vontade se quiser continuar participando, né? Então, vamos formular aqui as perguntas que foram feitas pelos nossos internautas, pelo chat, e por alguns, e enviadas também por WhatsApp, por meio do chat, por alguns dos que estão aqui no auditório, né? Só um instantinho, localizar aqui as perguntas, para que eu possa formulá-las às duas professoras, a quem desde já eu, mais uma vez, efusivamente parabenizo pelas suas brilhantes conferências, suas brilhantes palestras, que engrandeceram muito esse evento, né? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, acho que a primeira pergunta foi do Cláudio Fontinelli. Ele a formula a professora Silvia Redon Pantoja. Maestra Redon, en gobierno de la Unidad Popular tuvimos lo eje de la propuesta de participación ciudadana versus constitucionalidad liberal. Después de redemocratización, lo que tenemos, não sei se meu espanhol quase portunhol foi compreendido pela professora, peço perdão pela agressão ao idioma de Cervantes, né? Mas a minha querida colega, se ela não tiver compreendido a pergunta, a minha querida colega Maralice, mais versada no espanhol, poderá traduzir o portunhol. Silvia, ¿entiendes la pregunta? Es que lo que pasa es que tengo abajo una bandeja, claro, y ahora puedo leer, pero ¿a qué se refiere con después de redemocratización? Eso no queda claro. Assim, não ficou claro para a professora a que se refere essa questão depois da redemocratização. De qual redemocratização o Cláudio se refere? Entiendo. ¿Qué quiere decir con después? ¿A qué se refiere al gobierno de la Unidad Popular chileno? ¿Se refiere a qué de redemocratización? ¿A los gobiernos democráticos post dictadura? Es que no queda claro el contexto. Não ficou muito claro para a professora Silvia a que se refere essa redemocratização. ¿Y a qué se refiere al gobierno de la Unidad Popular, al chileno? Façamos assim, eu vou passar a próxima pergunta feita pelo internauta e aí a gente volta depois no final para esta pergunta, pode ser? Volverá, Silvia, después con la pregunta más clara para ti. Vale. Como vocês veem a eficácia das medidas socioeducativas aplicadas aos jovens em conflito com a lei? Se a professora Maralice puder fazer a gentileza de traduzir a pergunta, ela vai ser colocada aí no chat. Aliás, na página,
na tarjeta do YouTube. Como vocês veem a eficácia das medidas socioeducativas aplicadas aos jovens em conflito com a lei? Ô, professor, se o senhor quiser, essa mesmo eu posso responder, ou essa pergunta é direcionada à professora Silvia? Acredito que ambas podem, ele fala vocês, né? Ambas podem ficar à vontade, caso a senhora queira começar a responder, professora Marlise, mas acho que ambas podem. Sim, como é o seguinte, como eu disse, quando nós falamos em medidas socioeducativas para jovens em conflito com a lei, nós já temos que entender que em algum motivo, em algum momento, o nosso sistema educativo já falhou. Então, se o sistema educativo já falhou, significa, obviamente, que eficácia ele não teve. Agora, quando nós criamos centros socioeducativos, nós, na verdade, muitas vezes entendemos que serão centros fora do contexto da própria sociedade. Então, é como se nós tirássemos esses jovens da sociedade da qual ele pertence. E ele já pertence a uma sociedade que não está primando por uma educação de qualidade. Então, para mim, eles não surtem efeitos a partir do momento que ela já deveria começar dentro do próprio sistema de ensino. O que nós vemos no contexto brasileiro, muitas vezes, é um aumento substancial da violência dentro desses centros socioeducativos. E por que eles estão em conflitos com a lei? Traçar medidas de educação, de ressocializar na educação, é remédio paliativo. O que nós temos que fazer é justamente buscar estancar os problemas que existem na educação para que não seja necessário criar centros socioeducativos. Então, eu não vejo como algo positivo. Eu vejo como trocar 6 por meia dúzia e dar um jeitinho naquilo que já está danificado. Essa é a minha opinião. É claro que também seria uma resposta para generalização, né? Porém, eu acho que os índices são baixos em virtude das notícias que nós temos e eu prefiro dizer que é melhor oferecer uma educação de qualidade, buscar estancar os problemas do que criar remédios paliativos. A pergunta, Silvia, é como nós outras vemos a eficácia das medidas socioeducativas que são aplicadas a los jóvenes em conflito com a lei. Sí, entendí, sí, sí. Pero tú ya la respondiste. Sí, si quieres también una respuesta del punto de vista chileno, ¿cómo están para ustedes estas propuestas, estas medidas, se tienen efectos o no en Chile? Esté a voluntad. Bueno, en Chile ese es un tema gravísimo porque las instituciones que reciben, hay que distinguir los que están bajo, los que tienen de los 18 años hacia abajo, digamos, que están en una condición distinta a los que tienen de 18 años hacia arriba en términos jurídicos. Van a centros penitenciarios distintos cuando tienen algún conflicto con la ley. Además de ello, también los que tienen menos de 18 años, los que son menores, también van a otros centros que no se le podría llamar centros penitenciarios. Y justamente en esos centros, en Chile, han habido situaciones graves. No conozco la cifra, pero miles de niños murieron
lo puedes encontrar, se llama el Sename, caso Sename, Servicio Nacional de Menores. Y realmente, en el fondo, eso no es nada, digamos, es un centro en donde los niños son maltratados, son abusados, son atropellados, y por tanto no hay ninguna dimensión reparadora. El Estado no hace una función reparadora. Ni tampoco reformadora, o sea, no son ni reformadores ni reparadores. Muy por el contrario, agudizan una situación biográfica precaria de carencia, la agudizan. Y por eso que yo creo que la eficacia mejor de estas medidas socioeducativas en jóvenes en conflicto con la ley son algunos proyectos de algunos países desarrollados en el cual se trabaja con la sociedad civil, y estos chicos que son menores son acogidos en diferentes familias para poder vivir en el calor de una familia bien constituida y con cariño su readaptación a la sociedad. Eso es complejo, pero por lo menos aquí en España yo conozco muchas colegas que han hecho eso, digamos. No se pasa bien, hay muchas problemáticas, pero la dimensión de colaboración, de ayuda, de reparación y de reformar una situación desadaptativa es real. O sea, hay que pensar de otra forma. Pero en mi país eso no pasa. Te estoy hablando de en España. En mi país es peor todavía los centros de atención a los menores. Muchas gracias. Muito obrigado, professoras, pelas respostas. Nós temos mais algumas perguntas. Vou tentar resumi-las aqui, considerando que nosso tempo já está bastante avançado, né? Então, o Enzo Gabriel P. Lima fez a mesma pergunta anterior. Ele faz uma pergunta muito interessante aqui. Ele pergunta: qual é o papel da comunidade na reintegração dos jovens em conflito com a lei? Para além do sistema socioeducativo, né, do sistema de justiça, qual é o papel da comunidade na reintegração desses jovens em conflito com a lei? Pode colocar a pergunta por gentileza. Eu peço à professora Maralice a gentileza de traduzir a pergunta para a professora Silvia também, para que ela responda evidentemente a partir da realidade chilena, né? Vamos ter aqui uma comparação das duas realidades, Brasil e Chile. Silvia, ¿comprendes la pregunta? ¿Cuál es el papel de la comunidad? Sí, lo entiendo, pero En bueno, el contexto chileno, en contexto chileno. sí, lo que pasa que primero hay que definir qué estamos entendiendo por comunidad y a qué comunidad nos referimos, porque si hablamos de sociedad civil, en la sociedad civil tenemos una gran diversidad de comunidades. Hay comunidades religiosas, hay comunidades de centros de vecinos, está la comunidad de la familia y está la comunidad pedagógica de las escuelas. Entonces, eso habría que aclarar primero, a qué comunidad nos estamos refiriendo dentro de la sociedad civil. Ahora, yo creo, y esta es una opinión personal porque no es mi tema de especialidad, pero sí tengo conocimiento de los chicos que están en conflicto con la ley, que la mejor solución para la reintegración es que puedan ser acogidos en nichos familiares en donde estén muy contenidos, porque lo que necesitan es mucho afecto y mucha contención. Y trabajar de forma integrada con la escuela y con los otros diversos grupos de la sociedad civil. Pero creo que la matriz de contención de estos chicos debiera ser familias, digamos que, claro, no es fácil. Aquí en España se hace, pero yo no sé si en Latinoamérica habrán experiencias de ese tipo. Yo sé que aquí en España las hay. Pero claro, pero creo que esa es la única forma real
de hablar de reintegración. Ahora, otro tema también que creo que es relevante es el tema del mundo laboral, porque cuando los niños, claro, que depende de la edad, porque claro, si son niños pequeños no están en el mundo laboral, si son jóvenes podrían, y eso a lo mejor les ayudaría a poder sentirse valiosos, pero creo que tiene que ser un trabajo conjunto entre la familia de acogida y la escuela, cuando son pequeños. Y si no, entre el mundo laboral, familias de acogida y también escuelas nocturnas. Muchas gracias, professora Silvia, por sua resposta. Delito. Temos aqui mais uma pergunta que é feita, dirigida à professora Silvia Pantoja. Professora Silvia, eu vou pedir a gentileza mais uma vez da minha querida amiga professora Maralice Cunha traduzir para o espanhol, né? Professora Silvia, a pergunta vai ser colocada no chat, ela é formulada pela Rochelle Trigueiro. Rochelle é mestranda em Planejamento e Políticas Públicas pela UES, lá no programa onde eu ministro aulas, né? E ela faz uma pergunta muito interessante. Professora Silvia, temos uma lei no Brasil que garante a oitiva, a ouvida, a escuta humanizada a adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, mas não se aplica a adolescente em conflito com a lei. Que leitura você faz disso, professora? Maralice, ¿qué quiere decir testebuna? Estás muda. Desculpas. Tenemos una ley en Brasil que garantiza la escucha humanizada a los estudiantes víctimas o testemunhas de la violencia, mas no se aplica a los adolescentes en conflictos con la ley. ¿Qué lectura tú haces sobre esto? Sobre esta ley. Esta ley. Bueno, primero me parece una ley discriminatoria, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la escucha humanizadora o la escucha humanizada, ¿verdad? Si ese es el objetivo, la escucha no debiera discriminar a personas que han sido violentadas o a personas que están en conflicto con la ley, que de alguna manera también están violentados, han violentado o han sido violentados. Digamos, están en una dimensión de violencia también, porque están fuera, no están dentro, están en el margen. Por lo tanto, yo no soy jurista. Ahí puede decirlo Maralice, pero yo creo que es una ley discriminatoria. Eso es lo que puedo decir. Pero aquí la abogada y doctora en abogacía que lo aclare mejor. Professora Maralice, fique à vontade, caso queira responder também a pergunta. Sim, eu tenho a mesma opinião da professora Silvia, quando, para mim, é uma lei discriminatória. E como eu disse, nós temos que trabalhar no sentido de reumanizarmos. O mundo precisa de reumanizar o humano, o ser humano, para que esse tipo de lei não tenha necessidade de existir. Nós precisamos também, e olha que eu falo como jurista, criarmos leis e criarmos leis e criarmos leis não é solução. Nós precisamos discutir os assuntos que estão trazendo, eu esqueci a palavra em português, me desculpem, lembrei só em italiano, mas problemas que estão danejando a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Nós precisamos buscar meios de encontrarmos qual é o problema que está gerando a necessidade de criar lei. Porque uma coisa, nós temos no Brasil a famosa frase,
tem lei que pega e tem lei que não pega. Não é isso? Então, quer dizer, criar uma lei para garantir uma oitiva humanizada a adolescentes que já são vítimas e testemunhas de violência, quando nós temos leis que prevêem a diminuição da violência. Então, nós temos que buscar efetivar a lei que diminua a violência para que nós não tenhamos crianças sujeitadas a esse tipo, vitimizadas exatamente por essa violência. E buscarmos isso. O grande problema é que nós não... Eu vejo uma falta, uma ansiedade em resolver problemas com leis. E nem sempre isso é o viável. Nós não temos necessidade, nós não temos paciência de sentarmos e estudarmos o que realmente está acontecendo. E aí nós criamos leis, e aí elas não têm eficácia. E aí, de novo, nós temos o problema. E vira uma bola de neve. Então, para mim, a leitura que eu faço vai ser sempre essa: buscarmos o motivo e sanarmos o motivo. E, in ultima ratio, fazer a lei. A lei seria, para mim, a última ratio. Muito obrigado também, professora Maralice, pela sua resposta. Obrigado, professora Silvia Pantoja. Eu creio que nós tivemos aqui um painel riquíssimo. São muitas as perguntas que vieram pelo chat, do YouTube, pelo WhatsApp, pelo grupo do GTEIA. Eu gostaria, então, de agradecer, em nome da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, do nosso grupo transdisciplinar em estudos e pesquisas interinstitucionais, a participação de vocês, a participação do desembargador Jaime Medeiros, agradecer à Escola Superior da Magistratura, através do grupo Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário, que é um dos grupos que está promovendo esse evento, ao lado do GTEIA. Agradecer também o apoio do Felipe ali, sempre tão essencial, que é do GPERCOA, né? Professora Mazé. Enfim, a gente ainda vai ter amanhã a conferência de encerramento deste evento, vai ser traduzida do italiano para o português pela professora Maralice, mas será proferida pelo professor catedrático Tommaso Greco, da Universidade de Pisa, catedrático de Filosofia do Direito. Na sequência, nós teremos amanhã ainda o colóquio Paulo Bonavides aqui neste evento. Teremos a participação do professor Dr. Antônio Carlos Klein, juiz de Direito e biógrafo do Paulo Bonavides. Teremos a participação também do professor Dimas Macedo, procurador do Estado, professor aposentado aqui da Universidade Federal do Ceará. Tenho certeza que será muito bom. Amanhã nós lançaremos mais 2 livros, que são exatamente os livros que encerram os anais dos eventos anteriores. São os livros dos 2 congressos anteriores que nós promovemos, né? Que reúnem os trabalhos que foram apresentados nas sessões técnicas. Nesse evento foram apresentados 47 trabalhos em sessões técnicas. Seus autores têm até o dia 31 de janeiro de 2024. Fica aqui o convite também às professoras, caso elas queiram participar com algum artigo, para publicar no livro que vai sair no próximo ano, resultado dos anais deste evento que a gente está organizando. Então, agradeço muito a gentileza de vocês ter participado aqui. No Brasil já são 18 horas, aí já deve ser 4 horas de diferença de fuso horário, já está bem adiantado aí para vocês, né? E eu gostaria de, antes da gente encerrar, entregar aqui, presentear o nosso monitor de filosofia do direito, que estará aqui amanhã para ouvir o professor de Pisa, o professor Tommaso Greco, né? E ouviu hoje as professoras atentamente. Ele é o Davi, monitor de filosofia do direito, da disciplina que a gente leciona aqui na UFC. Eu vou passar às mãos dele este livro, que foi lançado hoje, está disponível para baixar em PDF no site do Congresso. É uma obra belíssima, com artes dos jovens em conflito com a lei, que trabalharam muito bem sobre a orientação do coautor Petrova, né, que é o artista que faz a capa do livro, né?
Então, o Anderson Petrova, ele ajudou nesse trabalho e ele foi o grande criador dessa arte que ilustra, essa belíssima arte que ilustra a capa do livro. Eu convido todos a acessar o site do evento e a baixar o livro para ver a beleza. Tem as redações dos alunos, dos estudantes, né? E tem também os comentários de professores e doutores. Então, eu passo aqui as mãos como presente a ele por ter participado desse evento aqui e ter apoiado a nossa atividade, ao Davi, este livro, né? Que ele faça bom proveito desta obra, que incentiva os estudos sobre educação, sobre essa aproximação entre direito, educação, cidadania, esses temas que são tão caros, tanto a professora Maralice Cunha Versiano, quanto a professora Silvia Redondo Patorra, né? Então, agradeço, passo aqui a palavra às professoras, caso elas queiram fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Professora Silvia, quiser falar primeiro, depois a professora Maralice, como preferir. Silvia, está para ti para hacer las consideraciones finales. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias. Reitero la gratitud a Maralice por la invitación y a los organizadores de este espacio. Me quedé, eso sí, pensativa con esa pregunta que bueno, que he seguido pensando a ver qué quería decir aquella persona que se motivó por hacerla. Y bueno, lo que entiendo es que, o si es que puedo cerrar aludiendo a lo que creo que a lo mejor esa persona quería preguntar, es que efectivamente en las políticas educacionales hay hay un énfasis por querer educar en ciudadanía y no únicamente en conocimientos cívicos desde una lógica normativa y de carácter más liberal, estructural, normativo propiamente tal. Y efectivamente esa es la tendencia, que podamos en la escuela, como decía Maralice, educar en democracia y para la ciudadanía como forma de diálogo, como forma de vida, y no desde una lógica normativa y estructural de conocimiento, sino de vida. Eso es un poco, con eso quisiera cerrar, es decir, el papel puede soportar mucho, pero en realidad lo que trasciende y lo que transforma es la vida. Y por tanto, eso es, ahí tenemos que poner el dedo, el pensamiento, la mirada en la vida, cómo mejoramos la vida con el planeta y cómo mejoramos la vida en común. Eso. Gracias, muchas gracias. Professora Maralice, fique à vontade. Eu agradeço novamente, né, professor Flávio, aí por esse tempo de caminhada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, minha querida amiga, irmã Silvia. É sempre um prazer estarmos juntas. Aos organizadores. E aqui eu gostaria de deixar um recado, se posso, aos nossos pesquisadores. É o trabalho de vocês, é a força de vocês, é a curiosidade de vocês que nos fomenta. É a vontade de vocês que nos faz querer estudar um pouquinho mais para tentarmos buscar soluções para os problemas que nos afligem. Eu tenho dito que eu tenho estado muito preocupada, falo isso sempre com o professor Flávio, falei também recentemente com a professora Silvia, o quanto tem sido difícil para nós, professores, que conduzimos grupos de pesquisa, que nos atentamos para determinados temas, o quanto tem sido difícil encontrar pesquisadores engajados. E isso fomenta, isso precisa ser fomentado. E estes encontros, esses seminários, conferências, congressos, que são propostos pelas universidades, precisam realmente continuar com esse sangue jovem. Nossos cabelos já estão brancos, né? E daqui uns dias nós estamos aí. Nós não nos aposentamos, mas deixar para os jovens pesquisadores a consciência,
a busca da consciência pela importância da pesquisa, pela produção científica, por tentar desvendar aquilo que nos incomoda, e deixar toda essa resignação de lado. E são nesses congressos, nessas conferências, nesses eventos, que nós fomentamos a nossa vontade, a nossa necessidade de fazermos algo. Porque nada que nós fazemos tem justificativa e tem resultado se não for para buscarmos contribuir para qualquer tipo de mudança com relação às injustiças sociais que nós presenciamos. Então, muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos os pesquisadores que estão presentes, a todos os professores, né, ao pessoal da Escola de Magistratura, professora Silvia, professor Flávio, muito obrigada, e tenho certeza, professor, amanhã nos vemos aí com o professor Tommaso Greco, direto aqui da Itália. Muito obrigada novamente, um grande abraço, boa tarde para vocês, boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Eu quero lembrar que este livro, que é de autoria, coautoria do Roberto Bassan Peixoto, organizado por Roberto Bassan Peixoto, Raquel Coelho de Freitas e Evelino Perdigão, ele pode ser baixado ali, para os presentes aqui no QR Code. Os presentes aqui no auditório podem apontar o celular e baixar o QR Code ali, está fixado na sala, no auditório, e também aos que estão na internet poderão acessar o site do evento e baixar gratuitamente o livro, esse belíssimo livro na íntegra. Passo esse exemplar físico aqui, mais uma vez, ao meu querido monitor Davi. Bom, quer falar alguma coisa, Davi? Fica à vontade. Pronto. Muito bem. Então, que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe e guarde. E até amanhã com o professor Tommaso Greco aqui, 8 da manhã.